Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da IDRIT, desta vez com o tema Microsoft na transformação digital das empresas e como usufruir dos incentivos à transição digital. Desde já agradecemos a presença de todos os que nos estão a ver agora em direto ou mais tarde na gravação. Eu sou a Raquel Gomes e estou aqui com o Pedro Araújo, diretor comercial da IDRIT, com o João Lopes, Partner Development Manager da Microsoft, e com o Nuno Garcia, Managing Director da DualUp, para falarmos do papel das aplicações Microsoft na transformação digital das empresas portuguesas e também de vários fundos europeus que poderão apoiar financeiramente a sua empresa na transformação digital. A transformação digital representa como as empresas estão a evoluir tecnologicamente face aos seus objetivos e necessidades de um mercado altamente competitivo, obrigando-nos a reimaginar como podemos reunir pessoas, dados e processos para criar valor para os clientes e manter uma vantagem competitiva num mundo que prioriza o digital. Passamos agora, então, para a nossa agenda de hoje. Com o mote Microsoft na transformação digital das empresas portuguesas, o João Lopes vai começar por vos apresentar tendências e inovações tecnológicas para a transformação digital. Depois, o Pedro Araújo vai mostrar um pouco das funcionalidades do software de gestão de Dynamics 365 Business Central e, por fim, o Nuno Garcia fala um pouco sobre os sistemas de incentivo com âmbito na transição digital. Antes de avançarmos, e para aqueles que nos estão a acompanhar agora em direto, estão convidados a colocarem as vossas questões por escrito durante a sessão, porque no final temos alguns minutos destinados a perguntas e respostas e por isso podem, a partir de agora, deixar as vossas dúvidas no chat. Passo então a palavra ao João Lopes. Bom dia, João. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, partilhar aqui o meu ecrã convosco, pelo que entretanto devem começar a ver. Já está, Então, já está. Começar por agradecer à Hidra e a quem está lá em casa em live ou a ver a gravação, pelo facto de investirem algum do vosso tempo e hoje a este tema, que eu acho que é um tema muito interessante e importante para as organizações, as nossas aplicações de gestão empresarial, como é que estão os processos, ou como é que os processos de digitalização dessas aplicações está a acontecer e muito em particular eu vou falar um bocadinho de como é que nós na Microsoft olhamos para aquilo que é o presente, mas também para aquilo que é o futuro. Então, vou avançar aqui nos slides. Falar um bocadinho primeiro sobre aquilo que são os desafios destas transformações digitais. Primeiro, eu acho que temos todos que reconhecer que o processo de transformação digital das organizações é muitas das vezes associado quase exclusivamente a uma componente tecnológica, mas ele é muito mais do que isso. Está muito dependente e relacionado com as pessoas, a cultura da organização, os processos que essa organização tem e as ferramentas ou a tecnologia vêm como um suporte para todos esses processos, mas precisamos ter um compromisso global da organização, das pessoas, do management, para que um processo de transformação digital aconteça com sucesso. Normalmente nós olhamos para estes processos dividindo-os em dois, uma componente mais de negócio e uma componente mais de IT, porque há sempre aqui uma componente importante de IT também. Obviamente, do lado do negócio, há vários desafios que nos são colocados, limitações de recursos e de tempo das pessoas, ou de orçamento, os clientes cada vez mais a exigir-nos e a poder exigir eles próprios que as nossas organizações trabalhem de determinada maneira ou sobre determinados processos que trazem complexidade adicional para dentro das nossas portas. E este é um lado mais de negócio dos processos, como é que fazemos face a todas estas exigências por um lado e por outro lado menores recursos para concretizar esses projetos, e depois do lado da tecnologia, normalmente chamamos-lhe a informática das organizações, como é que estas coisas também podem ser endereçadas enquanto as estruturas existentes tipicamente
estão a trabalhar com... Eu faço muitas vezes a comparação com os malabaristas que têm as bolas no ar, não é? Porque por um lado tem que garantir que aquilo que está dentro de portas continua a ser seguro, e nos dias que correm e cada vez mais isso é um desafio. Tem aplicações que são às vezes aplicações antigas e, portanto, as compatibilidades com as novas coisas é cada vez mais difícil e, portanto, tem que fazer um esforço para conseguir esse tipo de coisas. Muitas das vezes adotam parcerias com empresas como a Hydra, que têm recursos altamente capacitados para ajudar nestes processos, mas não deixam de ser desafios importantes que têm que ser pensados em todo este processo de transformação digital. Eu tentei dividir aqui a apresentação em 3 blocos diferentes. Um a que chamei o presente, o outro que chamei o futuro e outra que chamei o desconhecido. E, portanto, eu vou falar um bocadinho daquilo que hoje já é o presente, percebendo que em algumas das vossas organizações, eventualmente, este presente não será exatamente assim, mas vamos falar um bocadinho mais sobre isso à frente. Há muitas organizações que continuam a ter muitos sistemas dentro de portas de suporte ao negócio, e todos esses sistemas, às vezes diferentes fabricantes, desconexos e desintegrados entre si, com interfaces de utilização completamente distintos entre si, e, portanto, é exigente, difícil, na ótica do utilizador, porque tem toda esta panóplia de aplicações para utilizar com lógicas completamente diferentes, mas também é muito exigente do lado de quem faz a gestão do parque informático e do IT, porque gerir N aplicações diferentes, em tecnologias diferentes, com interfaces diferentes, dar apoio aos utilizadores, tudo isto se torna bastante mais difícil e exigente, mas continua a ser uma realidade que nós encontramos ainda hoje em muitos clientes e, portanto, entendemos que existe o presente para muitas organizações é este, é como é que nós pegamos nesta panóplia de soluções desintegradas e algumas delas obsoletas e fazemos a transição destes sistemas fundamentais para a organização, onde todo o negócio é trabalhado, para coisas mais atuais e que induzam mais produtividade, melhores resultados, e, portanto, é disso que estamos a falar. Obviamente, na Microsoft, nós há alguns anos tivemos a visão de que estávamos numa posição privilegiada, essencialmente fruto daquilo que eram as nossas ferramentas de produtividade e de colaboração. Todos utilizamos o Excel, o Outlook, para fazer crescer uma única solução, uma solução que está debaixo de uma mesma plataforma, a nossa cloud pública, mas que sirva não só a lógica da produtividade e da colaboração, com as ferramentas do Office e do Teams, mas que sirva também toda a lógica de resposta aos processos de negócio, aquilo que vulgarmente chamamos de ERPs e de CRMs, e que adicionalmente traga para aqui uma nova lógica a que nós chamamos de low code, que não é mais do que entregar aos, eu vou chamar, super utilizadores da organização, aqueles que são tecnicamente mais habilitados, que não significa que sejam pessoas ligadas à informática, se calhar aquelas pessoas que até aqui criavam os Excels mais avançados ou uma base de dados de Access para resolver um problema qualquer dentro da organização. Criamos estas soluções para que essas pessoas, esse tipo de perfil de pessoas, possa também elas criarem soluções que são soluções desse ponto de vista corporativas, não são soluções como uma folha de Excel, que é uma coisa mais ou menos individual, depois pode ser partilhada, mas que é mais ou menos individual. Aqui estamos a falar de soluções corporativas que resolvam problemas do negócio e que podem ser construídas pelos utilizadores que levam o negócio. Especificamente dentro das nossas business applications, das nossas aplicações de negócio, nós temos uma panóplia imensa hoje de aplicações, ou seja, o nosso ecossistema tem vindo a crescer cada vez mais debaixo de novas aplicações que construímos para
responder a diferentes necessidades de diferentes lados da operação das organizações. Temos aqui o Business Central, por exemplo, o Pedro hoje vai falar um bocadinho mais em detalhe sobre isto, mas está tudo construído debaixo de uma plataforma, que é a nossa plataforma Dynamics 365, que foi construído tendo por base a lógica dos dados, ou seja, aquilo que nós, quando construímos esta plataforma para as aplicações de negócio, tivemos em mente foi vamos construir uma plataforma em que a base são os dados, porque é a partir dos dados e da informação que todas estas aplicações funcionam entre si, ou seja, não existem desse ponto de vista integrações, a integração entre elas é nativa, mas depois vai nos permitir potenciar aquilo que já hoje começa a ser um bocadinho do futuro, que é a inteligência artificial, vive essencialmente dos dados, da importância dos dados e de como é que estes dados se correlacionam. E, portanto, aquilo que isto vai oferecer às organizações também é a capacidade de toda esta lógica da inteligência artificial, olhar para os vossos processos de negócio, para a vossa informação de negócio e dar-vos insights, ajudar-vos criando produtividade em determinados processos e tudo mais. Vou passar então um bocadinho agora para a lógica do futuro, ou seja, apesar de no presente, tal como eu disse, eu percebo que eventualmente muitas das organizações ainda não estão neste último paradigma que eu estava a falar, mas isto é um caminho e nós reconhecemos também que enquanto fabricantes estamos normalmente, naturalmente, à frente daquilo que é o mercado, porque somos nós que induzimos a tecnologia no mercado e, portanto, a adoção dos clientes acontece depois. Em relação ao futuro, aquilo que é já hoje totalmente evidente é que a inteligência artificial vai estar presente em tudo. Já está em grande parte das coisas, mas quando vamos fazer uma compra online ou quando entramos nas nossas redes sociais, nós não nos apercebemos, mas todas aquelas sugestões que nos são dadas são feitas em cima de algoritmos de inteligência artificial, mas os large models, os GPTs, vieram transformar na capacidade de, primeiro, compreender aquilo que nós lhes estamos a dizer e, em segundo lugar, retornar respostas que são muito mais eficazes, eficientes, orientadas àquilo que é a nossa questão. E, portanto, hoje nós, se calhar, brincamos muito com o GPT e achamos engraçada a lógica, mas ainda estamos muito nesta utilização individual, mas há um paradigma empresarial que é suportado naquilo que eu estava a dizer há pouco, aplicações de negócio que estão todas construídas debaixo de uma mesma base de dados e, portanto, a partir daqui, as lógicas de inteligência artificial como o GPT vão começar a conseguir trazer coisas que as pessoas nos pedem como resultados daquilo que esperam ser a inteligência artificial ou os avanços da inteligência artificial. Poupar tempo, serem mais produtivas, ter automação de tarefas em que elas não acrescentam valor, conseguirmos chegar à informação mais rápido. Isto são aquilo que as pessoas esperam que aconteçam com a inteligência artificial e que aquilo que elas nos dizem que gostariam de receber no imediato, e nós temos já uma série de copilots, são os produtos que nós estamos a lançar neste momento para a componente de inteligência artificial e que existe um copilot específico também para os nossos Dynamics, para as nossas aplicações de negócio, para encontrar informação ou respostas dentro da nossa informação de negócio, ou para sumarizar meetings que nós temos, um comercial que fez uma reunião via Teams, ou até presencial, mas ligou o Teams, no final dessa reunião consegue ter a sumarização dessa reunião, os action points que ficaram da reunião, as pessoas do marketing com uma lógica mais criativa de criarmos um produto, submetermos uma fotografia e ser-nos dada uma descrição de forma automática ou sugerida uma descrição de forma automática para colocarmos no website. Tudo isto são coisas que já hoje são possíveis na nossa tecnologia e que não é mais do que a base de uma boa arquitetura aplicacional, aquilo que eu vos mostrava há bocado, juntamente com todo este potencial que a inteligência artificial nos está a trazer. E depois,
falar-vos um bocadinho daquilo que é a lógica do desconhecido. E a lógica do desconhecido é tudo aquilo que nós hoje temos na nossa organização e que desconhecemos. Desconhecemos porque foi criado por alguém. Alguém tomou a iniciativa de resolver um problema de um processo de negócio com base numa folha de Excel ou com base num Access que criou. E, portanto, todas estas coisas foram sendo criadas ao longo dos anos dentro da organização, estão num e-mail, numa pasta pessoal, num laptop, num portátil de alguém que trabalha dentro da organização e sobre a qual a organização primeiro, tem muito ou quase nenhum controle corporativo sobre uma propriedade intelectual que é dela, na verdade, e tem muito pouco controle sobre a informação, essa informação, onde é que está, como é que está, e portanto achamos que são precisas também ferramentas que ajudem a criar soluções simples, e aqui volto a falar-vos um bocadinho das nossas soluções de low code, como a Power Platform, para que estes utilizadores mais capazes, os tais que criam folhas de Excel avançadas ou que criam um Access para resolver um problema qualquer, sejam capazes de, numa plataforma igualmente simples, criar soluções que na verdade são corporativas, que vão resolver problemas do negócio e que podem ser partilhadas entre os utilizadores com total capacidade de governança da organização sobre aquilo, sobre os dados, sobre a propriedade intelectual que lá está, sobre os backups que acontecem à informação e à aplicação em si mesmo. Portanto, tudo isto são coisas que umas que já fazem parte do presente, outras que certamente vão fazer parte do futuro e outras que se calhar nós temos-las dentro da organização, hoje não as conhecemos nem as reconhecemos, mas que são de extrema importância para a organização e que, portanto, deveriam estar debaixo de um guarda-chuva mais global da organização. Bem, com este roteiro, a minha apresentação está terminada, ficam os meus contactos, eu estou totalmente disponível para vos ajudar, juntamente com a Hidra, com o Nuno, nos processos que vocês possam ter em curso ou que venham a ter nas vossas organizações, portanto não tenham problema algum em contactar para falarmos sobre o assunto. Bem, obrigado João, parece-me que agora é a minha deixa. Antes de mais, cumprimentar e agradecer aqui a presença do João Lopes nesta sessão e também, naturalmente, a presença do Nuno Garcia, da Dual Loop, que nos vai falar assim também de um tema interessante, que é pegar naquela tecnologia que o João falou e nos processos e de que forma é que nós podemos encontrar também aqui uma base até de financiamento para os implementar. E cabe-me a mim, que estou aqui no meio dos dois, agora mostrar-vos um bocadinho do que é esta tecnologia e do que é que ela pode efetivamente fazer pelas organizações. Portanto, eu vou aqui partilhar agora, em minha vez, aqui o meu ecrã. Penso que já estarão a ver aqui um quadro aqui. Muito bem. Antes de vos mostrar um bocadinho das plataformas e de falar também naquilo que o João referiu, como é que estas ferramentas se ligam, dar-vos só aqui um rápido enquadramento da Hidra. Portanto, nós somos uma empresa efetivamente de tecnologias, trabalhamos com plataformas Microsoft, temos cerca de 17 anos de existência, uma equipa de cerca de 100 consultores, e estamos aqui distribuídos por vários pontos a nível nacional, apesar de termos projetos também, naturalmente, noutras geografias, diretamente e através de parceiros. Desde a primeira hora da nossa gênese, o nosso intuito foi ser efetivamente um parceiro Microsoft com especialização no início naquilo que eram as plataformas Dynamics, ou seja, as plataformas mais ligadas à área da gestão, às soluções da ERP e CRM, mas gradualmente, também de acordo com todo este percurso que o nosso parceiro Microsoft teve ao longo dos anos, no seu processo também de transformação interno para uma empresa de serviços na cloud,
nós acompanhamos naturalmente esse percurso e esse ciclo, e hoje, efetivamente, o nosso portfólio de soluções está muito assente em tudo o que é as componentes Dynamics, em particular, como refiro, o ERP e o CRM, mas não podíamos dissociar naturalmente tudo isso daquilo que são as plataformas Office 365 ou Microsoft 365 de uma forma genérica, e também as Power Platforms, que o João aqui já também comentou, que são no fundo ferramentas que nós podemos usar para, de uma forma low code, ou seja, de uma forma que não nos implica muitas vezes até conhecimentos técnicos profundos, complementar as nossas soluções de gestão. E efetivamente hoje a Hydra é um parceiro reconhecido nestas áreas, com umas centenas de clientes em projetos de diferentes naturezas, diferentes setores de atividade, e onde basicamente o que procuramos é ajudar as empresas através destas tecnologias a melhorarem os seus processos, a entrarem neste caminho da transformação digital, que é no fundo também o tema que nos traz aqui hoje. E porquê é que efetivamente esta questão da transformação digital é um tema determinante? Enfim, é um chavão que nós já ouvimos falar já de alguns anos para cá, que se começou a falar de transformação digital, de mudança digital, mas efetivamente é um facto, e nós que estamos no mercado empresarial e que visitamos as empresas e que olhamos para a forma como as empresas trabalham, identificamos muitas vezes efetivamente processos e tarefas que podem claramente ser otimizadas, não só a nível de esquemática processual, mas tendo também a tecnologia como suporte. E isso é determinante quando, por exemplo, 80% do nosso tempo, e é o primeiro tópico que está aqui, são efetivamente atividades de colaboração, em que nós trabalhamos cada vez mais em equipa. Portanto, se nós conseguirmos ter efetivamente ferramentas que nos apoiem nesse processo de trabalho em equipa, efetivamente somos mais produtivos. Por outro lado, há aqui muita informação que por vezes é necessária para gerir a organização, para o dia a dia e para toda a componente de tomada de decisões que a empresa não conhece. A empresa não conhece porque é o colaborador A que faz a sua folha em Excel, é o colaborador B que tem os seus MLs, onde tem lá um conjunto de dados que até são relevantes para a organização, e nesse contexto é cada vez mais importante nós termos aqui ferramentas que nos ajudem a centralizar esses dados e a partilhá-los por entre os intervenientes, e nomeadamente pelos decisores das empresas. E por outro lado, há também, fruto dos desafios que todos nós encontramos, independentemente do setor de atividade onde nos estamos posicionados, no nosso dia-a-dia, temos efetivamente ter necessidade de nos adaptarmos, ter capacidade de adaptação a esses novos desafios, e essa capacidade de adaptação implica termos capacidade de decidir, termos informação ágil, rápida e de uma forma consistente. E, efetivamente, estes aspectos são determinantes quando uma empresa pensa em fazer aqui um percurso de inovação tecnológica e entrar então nesta onda da transformação digital. E é um pouco aqui que nós, enfim, procuramos trazer também e fazer esta ponte com a tecnologia, sendo certo que hoje até o tema da nossa sessão, e aquilo que me desafia a falar um bocadinho da questão do ERP como ponto central do processo de transformação digital, mas eu acho que nós não podemos falar do ERP unicamente, pois hoje, quando falamos de um sistema integrado de gestão, enfim, que é um pouco que representa estas siglas, falamos bem mais do que uma solução de contabilidade e de faturação, mas sim de um conjunto de soluções que, integradas entre si, ligam efetivamente as diferentes áreas e os diferentes setores da organização. Sejam eles as vertentes mais tradicionais, como é o caso da área financeira ou da área de recursos humanos, ou a área de compras, por exemplo, mas depois tudo o que é componentes mais ligadas a necessidades operacionais que as organizações têm. Enfim, uma empresa industrial naturalmente tem a necessidade de sistematizar o seu processo de produção, uma empresa que trabalha na área dos projetos tem a necessidade de ter a sua gestão operacional e o controle dos seus projetos também efetivado através de tecnologia, ou uma empresa que está mais ligada a uma vertente comercial, enfim, apesar de todas as empresas, no meu ponto de vista, têm uma vertente comercial, como é óbvio, têm que ter efetivamente processos ágeis naquilo que é a gestão do seu CRM ou da sua relação com o seu potencial cliente. Mas tudo isto tem que estar ligado e tem que estar integrado,
e efetivamente tudo isto depois vai desaguar naquilo que é o meu sistema integrado de gestão e o meu sistema integrado de informação. E é aqui que a tecnologia entra. E, portanto, e neste caso concreto, quando falamos de tecnologia em Microsoft, e o João levanta um pouco o véu relativamente às diferentes soluções e um pouco como é que a Microsoft as integra e as liga, mas efetivamente eu acho que arriscar-me a dizer que estamos perante o único fabricante que de A a Z consegue endereçar toda esta camada aplicacional, todos estes layers aplicacionais que são determinantes para que a organização efetivamente seja bem sucedida deste processo. Porque temos efetivamente, e aqui neste slide, de alguma forma está representado nesta camada azul tudo o que é o core de gestão da organização, seja eles uma gestão mais transversal ao nível da área financeira, enfim, que depois se divide com um conjunto de vertentes, contabilidades, cobranças, pagamentos, enfim, tesourarias, etc. Mas depois áreas também operacionais e áreas mais específicas que a organização possa ter, como também está aqui representado, por exemplo, nesta vertente de gestão de funcionamento, tudo o que é a componente de CRM. E tudo isto é endereçado através das plataformas Dynamics. E em cima destas plataformas, nós podemos ter ferramentas como o caso, por exemplo, do Power BI, para mastigarem esses dados e para nos devolverem informação útil para a tomada de decisão. Ou seja, longe vão os tempos em que o sistema de informação, na minha solução de gestão, era meramente para corresponder aos requisitos legais e fiscais e às obrigatoriedades que a empresa tinha perante os seus clientes, fornecedores ou colaboradores. Hoje, nós temos que pegar nessa informação, temos que ter a capacidade de a tratar, e que ela devolva efetivamente dados para que possamos ter decisões em tempo ágil, digamos, decisões eficientes e que efetivamente permitam que a empresa possa corresponder rapidamente às mudanças que o negócio o impõe. E depois, no outro extremo, temos toda a camada de suporte aplicacional, enfim, e aqui destacar naturalmente tudo o que é a componente do Office 365 e uma ligação cada vez mais estreita em que nós temos entre as aplicações de produtividade do Office 365 e todo este contexto Dynamics e de Power BI, enfim, todo este contexto de gestão, mas depois também as Power Platforms ao nível do Power Automate e do Power e das Power Apps, que nos permitem, através de um modelo de, claro, low-code, no-code, ou seja, em que eu não preciso de estar a fazer uma programação, mas através de um conjunto de ferramentas de ajuda, eu posso, por exemplo, através do Power Apps, desenvolver pequenos aplicativos mobile para complementar o tipo de utilização que faço nas minhas ferramentas de gestão. E, portanto, toda esta ligação destes diferentes componentes aplicacionais efetivamente representam hoje o meu sistema integrado de gestão da minha organização e dão-nos aqui caminhos para efetivamente nós melhorarmos a colaboração entre as diferentes áreas e departamentos que a empresa tem, mas acima de tudo melhorarmos a produtividade de quem tem necessidade de trabalhar nesses processos, nesses departamentos. E é um pouco por aí que nós também tentamos, como parceiros, trazer valor, digamos, e fazer aqui a diferença quando implementamos estas tecnologias. Lá está, através de ter todo um contexto verdadeiramente integrado, ter a capacidade de evoluir e de ter aqui modelos de programação ágeis que também que nos permitam adaptar a solução e estas soluções a negócios específicos, porque, enfim, por vezes há particularidades que nós temos necessariamente de salvaguardar e que têm de ser feitas. A própria questão da ligação com o Office 365, como referi, é digamos, um ponto de ordem logo primordial na integração destes processos. E aqui eu destaco, dentro do Office 365, tudo aquilo que é a exploração destas soluções via Teams. Cada vez mais nós temos no Teams um hub de trabalho onde temos presente não só todas estas ferramentas de comunicação digital que estamos inclusivamente a usar agora nesta sessão que estamos a ter, mas também depois tudo o que são ferramentas de gestão e de reporting que passam a estar disponíveis no Teams, permitindo aí concentrar
todo o leque de informação da empresa. E depois, naturalmente, o caminho para a cloud tem-nos permitido também ter uma evolução contínua destas soluções e tê-las cada vez mais ligadas e integradas. Enfim, já falamos um bocadinho deste contexto de cobertura de algumas destas soluções, mas melhor do que estar aqui a mostrar estes slides é, se calhar, partilhar aqui um pouco daquilo que é a utilização destas ferramentas. Muito bem. E eu vou começar precisamente aqui por abrir. Penso que estão a ver o meu Teams, correto? Sim. Sim? Ok, perfeito. Muito bem. E estava eu aqui a falar do Teams como uma ferramenta efetivamente de trabalho e hoje nós dentro do Teams, para além de tudo o que é componente da colaboração, podemos ter, por exemplo, análise, podemos ter reporting, neste caso eu estou a ver aqui um reporting feito em Power BI dentro do Teams, mas posso também ter, por exemplo, as minhas plataformas de gestão. Neste caso, eu estou a abrir, por exemplo, aqui dentro do Teams, o meu Dynamics e a partir daqui posso, por exemplo, aceder aqui às contas e aos contactos e eventualmente criar oportunidades e isto permite-me naturalmente eu ter aqui uma capacidade de trabalho que dentro da minha ferramenta de colaboração eu tenho efetivamente aqui componentes de gestão e posso, por exemplo, chegar e ver como detalhe a ficha de um determinado cliente ou de uma determinada entidade sem ter necessidade de abrir a minha ferramenta de gestão. Portanto, e estou aqui a navegar nestes dados e estou naturalmente a ter aqui por trás todo um leque de informação que depois está partilhada com outros intervenientes dentro da minha empresa e com outros ambientes. Da mesma forma que eu uso o Teams, eu também poderia, por exemplo, usar, neste caso, por exemplo, o Outlook. Vamos imaginar que eu até recebi aqui um e-mail via Outlook, e o Outlook é, enfim, eu arriscar-me a dizer, o João pode me corrigir, que é a ferramenta da Microsoft mais usada a nível do mercado empresarial globalmente, e dentro do Outlook eu tenho também neste momento a capacidade, por exemplo, de poder pegar num pedido de informação, vamos imaginar hipoteticamente que recebi de uma determinada empresa e a partir desta informação que recebi ou deste e-mail, poder criar um processo automaticamente no Dynamics, por exemplo, em que vou catalogar esta entidade como um cliente novo ou com uma conta nova, ou poderia, por exemplo, a partir daqui, eventualmente, abrir diretamente uma oportunidade de negócio, porque eventualmente isto poderá ser uma oportunidade interessante que eu quero catalogar e de alguma forma estou dentro do meu Outlook a criar rapidamente já aqui a minha oportunidade. E, portanto, todos estes passos e estas agilidades que me são permitidas efetivamente significam produtividade, porque eu não preciso de andar a sair, andar a abrir outro sistema, fazer aqui um conjunto de outras ações. Enfim, desde que eu tenha, naturalmente, tudo isto está organizado sobre um espectro de permissões e de gestão de acessos, mas tenho efetivamente a capacidade de, a partir de ferramentas de produtividade, como é o caso do Teams ou como é o caso do Outlook, de poder disputar logo processos de negócio. Neste caso estou a abrir aqui uma oportunidade de negócio, mas poderia, por exemplo, estar a solicitar internamente uma consulta de um preço de um determinado produto ao meu departamento de compras. Ou seja, todos estes processos são processos que cada vez mais vão ligar aquilo que é a produtividade pessoal através das ferramentas do Office 365 com as ferramentas de gestão via Dynamics, na medida em que eu, ao fazer esta ação, passo a ter esta entidade, este e-mail e esta oportunidade que estou a criar disponível para todo o meu mundo empresarial, digamos, para todos os utilizadores da minha empresa. Por outro lado, e entrando aqui na minha ferramenta de gestão, neste caso estou aqui já no Business Central, eu tenho também, naturalmente, agora já em back-office, aqui o leque também, a consulta das oportunidades e dos contactos que acabei de criar via Outlook, ou seja, qualquer contacto que eu crie do lado do Outlook, ele vai-me ser aqui disponibilizado na minha ferramenta de gestão, já numa ótica centralizada, na minha base centralizada de contactos, e da mesma forma que eu, ao abrir as oportunidades no Outlook, vamos imaginar um comercial que cria essas mesmas oportunidades, fica com elas disponíveis também depois para serem avaliadas já na minha ferramenta de gestão, no meu sistema, no meu back-office.
no meu back-office de gestão. E aqui, já na minha ferramenta de gestão, já dentro do meu Business Central, eu também tenho acesso a todas as outras ferramentas de produtividade que tiverem dentro do meu Office 365. Ou seja, se repararem, estes mundos passam a estar todos ligados. E naturalmente, posso fazer tudo isto porque tenho um conjunto de acessos que estão aqui determinados pelos meus perfis dentro da minha organização. Portanto, cada perfil tem acesso a um conjunto de informação que provém destes diferentes ambientes. E neste exemplo, em que eu tenho aqui como utilizador, portanto, neste caso estou logado aqui com o utilizador Pedro Araújo, que é um utilizador do Office 365, que tem acesso àquelas aplicações todas, e tenho aqui este perfil de utilização da minha solução de gestão, onde tenho inclusivamente aqui reportes feitos em Power BI. Ou seja, de uma forma muito simples, eu passei pelo Teams, passei pelo Outlook, consultei as aplicações que tinha disponíveis dentro do meu Office 365 e estou dentro do meu ambiente de trabalho deste utilizador, a ver todos os dados de gestão que ele tem acesso. Enfim, posso navegar aqui nos menus relacionados com a parte das vendas, encomendas, faturas, enfim, tudo o que tem a ver com a parte das compras, se eventualmente for o caso, mas também no seu ambiente de trabalho ele tem acesso, por exemplo, a indicadores montados no Power BI. Ou seja, estamos aqui, se repararem, a misturar, digamos, e a conjugar num ambiente global todo um conjunto de aplicações Microsoft, naturalmente, mas consolidadas para utilização por parte deste utilizador que estamos aqui a ver. Já agora, vamos imaginar por hipótese, eu até vou entrar agora aqui na ficha aqui da lista de clientes, só para ver. Vamos imaginar que eu até quero envolver outros intervenientes dentro da minha empresa num processo, numa aprovação, numa outra, num dado qualquer, ou serem notificados de um determinado registro que eventualmente exista. Nós podemos, através de ferramentas, como é o caso do Power Automate, associar a entidades que estamos a trabalhar no sistema. Só. Quer tirar esta janelinha. O utilizador já devia estar oculta, mas por alguma razão não é escondeu. Mas, por exemplo, eu aqui vou só tipo exemplificativo. Posso, por exemplo, a partir aqui da ficha de um cliente, associar aqui a um conjunto de processos, por exemplo, de aprovação, usando para isto ferramentas como o caso do Power Automate. Ou seja, nós aqui estamos a usar ferramentas do Office 365 misturadas com entidades do meu ERP, mas que me permitem, por exemplo, sem qualquer tipo de programação, dizer, eu quero relativamente a esta entidade, usar este fluxo aqui para haver aqui uma aprovação desta entidade quando ela é registada no meu ERP. E estes fluxos que nós estamos a criar aqui, estamos a usar ferramentas também do Office 365, neste caso o Power Automate, que é uma ferramenta do Office 365, que me permite facilmente criar fluxos e processos de aprovação ou de notificação sobre dados, neste caso do meu ERP ou do meu CRM. Portanto, mais uma vez, temos aqui um processo de ligação entre ferramentas de produtividade com ferramentas de gestão, permitindo assim a otimização de todos estes processos. Portanto, temos aqui um exemplo de um fluxo que depois poderá ser usado de base ou eventualmente pode ser manipulado, porque, portanto, é um esquema gráfico que nos permite depois criar aqui toda uma panóplia de ações que, neste caso, estão associados à ficha de cliente que eu vi e podemos, naturalmente, sem recurso à programação, alterá-las e customizá-las, etc. Por último, também vos queria dar nota, e há pouco porque falamos também da questão esta janela, do Power Automate.
Vamos pegar como exemplo que eu até quero complementar o meu aplicativo de gestão com uma pequena app para consulta de determinado tipo de informação. De uma forma muito simples, eu consigo também via ferramentas de produtividade, neste caso via Power Automate. Portanto, o Power Automate é uma ferramenta também low-code, no-code, que nos permite a criação de pequenos aplicativos ligados a fontes de dados diversas. E neste caso, eu vou ligar isto, por exemplo, vou desenvolver aqui uma pequena aplicação para fazer a conexão com contactos que estão no meu ERP, os contactos que eu poderia potencialmente ter criado no ERP ou no CRM. E, portanto, neste caso, eu vou criar aqui uma pequena app, vou fazer a ligação dessa app a uma estrutura de dados que está disponível, que eu tenho aqui publicado e disponível no meu ambiente. Portanto, eu tenho aqui um conjunto de informação sobre as diferentes bases de dados que estão disponíveis do meu Business Center, do meu ERP, e neste caso vou dizer, eu quero ligar-me a esta base de dados em particular e quero, por exemplo, ligar-me, neste caso, aqui à ficha de contacto, e o que o sistema vai fazer de uma forma, digamos, automática, chamamos assim, vai-me criar um aplicativo com, digamos, um ecrã e com toda a componente de conexão à minha base de dados de contacto. Aplicativo esse que eu depois poderei naturalmente alterá-lo, poderei customizá-lo, modificá-lo, ou por simplesmente posso aceitá-lo como está e publicá-lo para todos os meus utilizadores, para todos os meus utilizadores internos do Office 365 e das Power Apps. Ou seja, neste caso, se repararem, ele criou-me aqui uma pequena aplicação em que carregou-me já por defeito aqui todos estes contactos, e esta aplicação pode ser publicada como uma app para quem aceder ao meu Office 365 e tiver essa possibilidade de aceder via através desta app aos contactos que estão no meu ERP. Ou seja, nós facilmente ligamos aqui um conjunto de ferramentas e esta facilidade de integração destes diferentes contextos. Portanto, por um lado, as ferramentas de produtividade que estão no Office 365, sejam elas o Outlook, o Teams, as Power Apps ou as Power Platforms, as ferramentas de reporting, como é o caso do Power BI, e depois o meu ERP e CRM consolidados. Tendo tudo isto ligado, efetivamente nós conseguimos ter aqui ganhos de produtividade e ter aqui a consolidação da informação, digamos, de uma forma global entre as diferentes áreas da empresa. E isto, efetivamente, são processos que cada vez mais determinantes naquilo que são a produtividade das organizações e também, naturalmente, que permitem que depois termos dados consistentes para tomar decisões e para podermos evoluir e para podermos, como empresa, enverdar por outros projetos. Era esta a visão que lhes queria dar de uma forma muito geral, de ligação destas diferentes peças. Ia passar agora para o Nuno Garcia para nos falar um pouco de como é que, pegando nestas tecnologias, as empresas podem evoluir e quais são os programas que estão disponíveis para potenciar essa evolução. E tal como o João referiu, portanto, os meus contactos também ficarão na apresentação e estamos totalmente disponíveis para falar, seja de Dynamics Business Central, seja de CRM, seja depois deste mundo do Microsoft 365, que efetivamente permite que as empresas muitas vezes possam evoluir e às vezes com licenciamento que até já possuem. Porque efetivamente aquilo, e só em jeito de remate, aquilo que nós verificamos muitas vezes é que as empresas já possuem licenciamento de Microsoft ao abrigo das subscrições, do Office 365 e tudo isso, de um conjunto de aplicativos que na realidade não usam e aplicativos esses, como é o caso de um Power Apps ou um Power Automate que acabamos de falar, que podem efetivamente fazer a diferença no dia-a-dia dos colaboradores dessas empresas quando necessitam de informação e quando necessitam de tomar decisões. Força, Nuno. Ok, muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia. Para não me alongar muito mais, senão nunca mais me calo. Dá pano para mangas. Quero desde já agradecer à Hidra por este convite. Quero cumprimentar a Raquel enquanto moderadora, o Pedro por ter endereçado o convite e o João Lopes também aqui da Microsoft. É um enorme prazer estar aqui, mais um webinar.
Cabe-me aqui a função de partilhar um pouco com a audiência, que também aproveito para cumprimentar em direto ou posteriormente, compartilhar aqui a parte do quadro comunitário e do que é expectável que aí venha. Vou partilhar convosco aqui uma breve apresentação, vai ser mesmo uma breve apresentação neste momento. É um tema que é pesado, sabemos disso, e por isso a minha missão aqui também é simplificar e dar-vos aqui uma visão muito objetiva e muito direta do que é expectável. Em primeiro lugar, um dos pontos que eu gostaria de referir aqui, e porque isto tem sido aqui um bocadinho, muitas vezes, apanágio junto dos nossos clientes que recebem aqui informação, é desmistificar desde já que o Portugal 2020 está de facto em encerramento. O que quero dizer com isto em termos objetivos é que não existe aqui qualquer tipo de expectativa de concursos a nível do âmbito do P2020. Portanto, o Portugal 2020 vamos dá-lo aqui por terminado. E o que é que vamos olhar para a frente? Vamos olhar para a frente para o Portugal 2030. O Portugal 2030 é um novo quadro comunitário que agrega 23 mil milhões de euros e que irá vigorar entre 2021 e 2027. Portanto, é expectável que até ao fim de 2027 tenhamos concursos e depois a execução dos programas irá dar, provavelmente, até ao fim, fim de 2029. O que eu quero dizer com isto, e muitas vezes quando eu faço esta afirmação, surge logo uma interrogação que é 2021. De facto, existe aqui e tem ocorrido aqui atrasos na implementação do quadro comunitário. É uma realidade que não é contornável. Uma situação em termos aqui um ano e meio para a implementação do quadro comunitário, de facto este quadro comunitário está aqui a passar daquilo que é um fator de razoabilidade, motivado por N motivos, um dos quais também foi a própria conjugação com a componente do PRR. Aquilo que eu vou centrar aqui, por uma questão de objetividade hoje, é no âmbito do Portugal 2030, ok? E vou centrar aqui em dois apoios. Não quero dizer com isto que não possa haver aqui outras oportunidades, mas vou centrar em dois apoios porque são aqueles que melhor enquadram toda a componente da transformação digital e aquilo que é o núcleo da transformação e da transição digital. Quero referir que já no âmbito passado, quer do Portugal 2020, quer no CAREN, quer no Prime, portanto isto tem sido os quadros comunitários anteriores, têm existido programas que visam estimular, mas verdade seja dita, foi a partir do Portugal 2020 e agora com o Portugal 2030 que de facto notamos que existe aqui uma intensificação da componente de transição digital, quer no domínio público, quer no domínio privado. E o primeiro apoio que eu quero aqui falar hoje é o âmbito da qualificação e da parte da transição digital. O apoio da qualificação já é um apoio que transita, como praticamente todos os apoios são apoios que vão transitar do Portugal 2020. Claro está que eles, ao transitar, vão ter aqui algum refinamento e vão ter também aqui alguns objetivos estratégicos. Este da qualificação visa, sobretudo, o aumento da competitividade da organização em si, e tem aqui um conjunto de tipologias, que são 9 tipologias, o qual a empresa pode enquadrar os seus vários investimentos. Dentro daquilo que falámos do João e do Pedro, das tecnologias, claramente o segundo ponto é o mais marcante, que tem a ver com a parte da economia digital e tudo o que está relacionado com as tecnologias de informação. Este é um ponto claramente marcante desta linha, é um dos pontos que, de facto, mais peso, sem dúvida alguma, terá nos investimentos das empresas e é aquele que visa de uma forma muito clara
fazendo aqui uma análise da empresa, uma análise endógena daquilo que é a empresa, das suas necessidades, dos seus vários departamentos, independentemente da sua dimensão, embora sempre muito focado para PMEs, claramente, é aquele que pretende fazer aqui uma unificação, uma transversabilidade daquilo que são os departamentos e a forma como a empresa opera, torná-la mais ágil e com isso mais competitiva. Temos aqui depois outras questões a ver com a componente da inovação organizacional e gestão, tem a ver com muitas vezes os modelos de gestão, de governance, de operação, como por exemplo in production, ok? É um dos casos que claramente encaixa aqui. A parte das tecnologias de informação por todas as ferramentas a nível de RPs, CRM, Power BI, portanto, que foi aqui falado. A parte da economia digital no âmbito da montra, naqueles casos em que se aplica na parte web, por via, por exemplo, de criação de lojas, por via de relações mais próximas junto com os seus clientes, com os seus fornecedores. Portanto, temos aqui claramente um dos grandes eixos estratégicos. Peço desculpa. Temos a parte da criação de marcas e design também, está aqui, que as empresas que querem depois também no âmbito da sua competitividade fazer a criação de novos produtos, levar esses produtos para fora, é também aqui claramente um dos pontos que marcadamente que está consagrado. Temos desenvolvimento e engenharia de processo, aqui tem a ver com apoiar aqui as empresas a tornar os seus produtos mais competitivos, essencialmente, que depois acaba por ligar aqui muito com a parte da proteção de propriedade industrial. Portanto, existe aqui, percorrendo aqui todos estas várias tipologias, notamos claramente aqui uma tendência que pretende-se apostar na competitividade para que a empresa, quando esteja num cenário de mercado e de competitividade, consiga obter vantagens competitivas. Temos a parte de certificação no âmbito do Sistema Português de Qualidade, nomeadamente dentro da componente das ISOs, também está aqui marcadamente assente. Componentes de transferência de conhecimento, isto tem a ver com incorporar aqui tecnologia que já existe no mercado ou daquilo que é o saber fazer. Temos a parte da distribuição e logística, ou seja, a adoção de novos modelos que permitam também as empresas serem mais expeditas, e temos, por fim, a componente da eco-inovação. A eco-inovação, embora seja o último, é também um ponto muito importante, porque aqui agrega a componente da sustentabilidade, agrega a componente de economia circular, e isso também é um dos pontos assentes a nível da componente da competitividade das empresas. Ou seja, este apoio da qualificação e mesmo qualificar, incrementar a competitividade e tornar de facto as empresas mais ágeis e mais bem preparadas para enfrentar aquilo que são os desafios do mercado global. Trago para aqui depois um segundo apoio que tem a ver com a componente de inovação produtiva. Este apoio agrega essencialmente 4 tipologias de inovação, sendo de facto elas bastante latas, mas são estratégicas. Tem a ver com a inovação de produto e de processo. Portanto, estas andam aqui de mãos dadas e está muito relacionado com a forma como as empresas podem tornar os seus produtos mais competitivos pela introdução de novos produtos, perceber o que é que o mercado necessita e perceber depois como é que pode agregar esse seu conhecimento na criação de produtos que tenham aqui níveis de competitividade elevados. Temos a parte também de processo, que é sempre uma componente muito importante a nível também das organizações, porque nem todas as organizações têm aqui a componente de produto, muitas estão assentes a nível da componente de processo. Temos a parte de inovação organizacional. Dentro da inovação organizacional entra, sem dúvida alguma, todo o espectro das tecnologias de informação e comunicação, pela forma como os projetos pretendem agregar os vários departamentos das organizações,
e temos a parte de inovação de marketing, que é pegar naquilo que são os seus produtos, os seus serviços e a forma como os vão transpor para o mercado. A grande diferença que temos aqui para o qualificação assenta que o qualificação é um apoio em si que tem um âmbito de valor, digamos, mais reduzido, mas tem um conjunto de tipologias bastante alargadas. A componente de inovação produtiva aplica-se essencialmente, não só, mas essencialmente a empresas industriais e empresas ligadas à parte do turismo. Não quer dizer que outros setores de atividade não possam ser aqui enquadrados, atenção, não imiscuímos isso, mas a grande maioria das candidaturas são de facto direcionadas para toda a parte de indústria e turismo. A nível da parte das despesas elegíveis, a panóplia é bastante grande, mas eu resumo aqui em 4 áreas. Ativos corpóreos, estamos a falar máquinas e equipamentos, tudo aquilo que seja necessário, por exemplo, máquinas e equipamentos, linhas de produção, por exemplo, é isso que estamos aqui claramente a falar, equipamentos de suporte, máquinas substancialmente mais evoluídas, mais eficientes, com maiores índices de produtividade. Temos toda a componente dos equipamentos informáticos, o que engloba toda a componente de software. Chamo a atenção que, derivado também das alterações da própria comercialização de software, não quer dizer que tenhamos aqui, muitas das vezes, o software dentro da parte dos ativos, ok? Quer corpóreos, quer incorpóreos, um ponto importante. Temos os ativos incorpóreos, tem a ver com a transferência de tecnologia, como referindo há pouco, aquisição de direitos, patentes, licenças. Não só muitas vezes as empresas desenvolvem o seu conhecimento, como muitas das vezes também têm que ir ao mercado comprar, digamos, tecnologia sob a forma de patentes, comprar componente de licenças ou de direitos, e isso é algo que também está aqui consagrado, nomeadamente até no qualificação. Software standard ou desenvolvido especificamente, o que quer dizer com isto é que temos, ou por um lado, software standard, soluções que já estão perfeitamente parametrizadas, ou temos aqui também de software que é desenvolvido de acordo também com um caderno de encargos. Na componente e apenas da qualificação, temos aqui também a parte de custos salariais que são destinados à contratação de recursos humanos qualificados, portanto tem que ter pelo menos aqui um grau de licenciatura e que estejam relacionados com a área de implementação do projeto. Okay? Aqui temos como despesas elegíveis o salário base, vezes 14, que engloba depois aqui subsídio de Natal, subsídio de férias e os encargos sociais obrigatórios a nível da taxa social única. E por fim temos a componente da consultadoria especializada, em que muitas das vezes é necessário e que claramente prestada por consultores externos, em condições de mercado, que não estejam relacionadas com aquilo que é a atividade contínua nem periódico da empresa, ou seja, tem a ver com um projeto, ok? Isto é um ponto muito importante que depois vou correlacionar com um ponto que vem a seguir, que está relacionado com a parte dos critérios de elegibilidade. A nível da parte dos projetos, tem que contribuir para os objetivos do apoio, portanto, a nível da inovação produtiva, estamos sempre a falar dentro do espectro das inovações, de produto, processo, marketing e organizacional. Dentro da parte de qualificação, está relacionado também com o componente das inovações e da forma como a empresa consegue aumentar a sua competitividade. Tem a ver aqui também com a forma como a empresa encara e transforma as suas operações, por exemplo, com a introdução da própria tecnologia, é um ponto bastante importante. Todos os projetos têm que demonstrar a existência de fontes de financiamento. O que eu quero dizer com isto é que dentro daquilo que são os apoios, e podemos estar aqui a falar de taxas de apoio que podem ir até 40%, 50% de fundo perdido, portanto, incentivo não reembolsável. Aquilo que não é comparticipado, as empresas têm que depois demonstrar que existem fontes de financiamento.
podem demonstrar por via de autofinanciamento, podem demonstrar por via de capitais próprios, aumento de capital, prestações suplementares, ou por passivo, por suprimentos, ou por financiamentos bancários, ok? Portanto, é importante termos aqui isso em consideração. Considerar em termos de atividades económicas com produção e ou venda de bens ou serviços internacionalizáveis. É um dos pontos que é sempre importante, é que as empresas, incrementando a sua competitividade, incrementando o seu portfólio de produtos, estejam cada vez mais competitivos e que possibilite também que essas empresas possam concorrer não só no mercado nacional, mas também extrapolar isto para os mercados internacionais. Isto pode ser por via de promoção direta, ir a feiras, ir a viagens de promoção, prospecção, isso também vão existir apoios específicos para a internacionalização das empresas, mas depois também estamos a falar, por exemplo, pela parte também toda do digital, pela criação de uma loja online, pela dinamização em marketplaces, portanto temos também aqui vários canais pelos quais as empresas podem, de facto, crescer e ganhar aqui maior robustez. Um ponto muito importante tem a ver depois com a componente do efeito incentivo. O efeito incentivo tem sido uma cláusula que tem gerado aqui polémica no âmbito do Portugal 2020 e que basicamente traduz que antes da submissão do apoio, as empresas não podem fazer qualquer tipo de, digamos, compromisso vinculativo de aquisição. O que eu quero dizer com isto é que nós estamos a falar, eu não posso ter faturas relativamente a um determinado fornecedor, eu não posso ter faturas e pagamentos. Não é só isso. Vai mais longe do que isso, vai até ao contrato de fornecimento. Portanto, não é possível que exista um contrato de fornecimento, porque isso acaba por ser um processo que torna irreversível a aquisição. O que pode existir são propostas, consultas ao mercado, orçamentos relativamente àquilo que são os itens que as empresas querem investir. Do âmbito da empresa, o que é que tem que ter aqui de cumprimento? Tem que ter o certificado de PME, tem que ter a contabilidade organizada, a sua situação regularizada perante os organismos públicos, quer de financiamento, se a empresa já teve apoios no passado, Autoridade Tributária e Segurança Social. Não ser uma empresa em dificuldade ou em processo de junção de recuperação, este também é um ponto importante, e a componente de autonomia financeira, praticamente para todos os apoios, terá que ser sempre igual ou maior do que 15%. A autonomia financeira será medida para já ao ano de 2022 e é os capitais próprios sobre o ativo líquido total. Okay? Capitais próprios sobre o ativo líquido total deverá ser maior ou superior a 15%. Se a empresa não alcançar este objetivo, se isso acontecer, terá que apresentar um balanço intercalar, neste caso será do ano 2023, com o cumprimento desse rácio. A questão é que esse balanço intercalar terá de ser certificado por um revisor oficial de contas. Relativamente à parte da calendarização dos avisos de abertura, é um dos pontos sensíveis que temos aqui. Aquilo que vos posso dar de informação desde já, em termos de inovação produtiva, é que vamos ter o Inovação Produtiva Abril, está aberto até o dia 15 de dezembro de 2023 e ele basicamente foi aberto por fases de concurso. Portanto, neste momento está a decorrer até o dia 29 de setembro a terceira fase e a partir do dia 30 de setembro vamos ter a quarta fase do concurso. E até o dia 15 de dezembro. Depois, muito provavelmente, durante o ano 2024, teremos depois aqui uma reabertura deste concurso. Todos os concursos funcionam por aviso de abertura de concurso, portanto, existe um período que delimita a submissão das candidaturas, ponto muito importante, portanto, eles não vamos contar com os concursos, vão estar abertos em contínuo, de todo. Aquilo que vai acontecer é, quando o concurso abrir, ele terá sempre um período de vigência.
Esse período de vigência poderá ser, em algumas situações, encurtado, dependendo do volume de candidaturas. Pronto. Da parte da qualificação e transição digital, aquilo que é expectável, não havendo ainda calendário, será agora para o quarto trimestre de 2023. Okay? Ainda não existe aqui uma data. Sabemos, e isso tem vindo ao público, que existe aqui um compromisso de implementação dos vários concursos do Portugal 2030, dado que a inovação produtiva em si é apenas um deles. Faltam-nos aqui apoios como qualificação, internacionalização, investigação e desenvolvimento, que são apoios que o governo está a fazer as diligências para que ainda durante o quarto trimestre de 2023 possamos ter aqui novidades. Relativamente à parte e colocámos aqui, porque pensamos que pode de facto ser aqui uma ajuda e como é que a DualUp também pode ajudar aqui todas as organizações. Fazemos aqui a parte aconselhamos a subscrever a nossa newsletter. A nossa newsletter tem aqui uma periodicidade meramente semanal, exceto se houver aqui alguma situação. É uma newsletter bastante objetiva, bastante direta nos seus conteúdos e que pretendemos, acima de tudo, dar aqui aquilo que são as últimas novidades relativamente àquilo que são as aberturas de concurso, aquilo que é expectável e as oportunidades. Temos também, criamos aqui uma ferramenta de identificação de incentivos, está na nossa homepage, encontre o melhor incentivo para si, foi assim que determinamos aqui esta ferramenta. É uma ferramenta que de uma forma bastante simples poderá permitir a qualquer organização perceber quais são as linhas que melhor se adequem. Claro está que é apenas uma ferramenta e a mesma não dispensa do contacto com a equipa de consultores e teremos aqui sempre disponíveis para esclarecer todas as questões, todas as dúvidas. Deixo-vos aqui também os contactos, estão aqui na apresentação, os meus, Nuno Garcia, também dos partners de empresa, o Nuno Rodrigues. Portanto, estamos aqui perfeitamente disponíveis. Tratamos aqui de empresas de norte a sul e estamos aqui para aquilo que for necessário. E assim termino aqui a apresentação, agradecendo mais uma vez a vossa melhor atenção e perfeitamente disponível para aquilo que sejam dúvidas, questões que possam surgir. Obrigado. Obrigada, Nuno. Acho que é bastante útil e é um bom contexto para tudo aquilo que está disponível, no fundo, para ajudar as organizações neste tema da transição digital e do acesso a estes projetos. Eu não sei, Raquel e Ângela, se entretanto houve questões que eventualmente tenham sido colocadas. Vamos fazer assim 3 questõezinhas também para não nos alongarmos muito, uma a cada um. Para o João, a evolução das soluções on-prem vai acompanhar o percurso da cloud? Sim, isso já está a acontecer, ou seja, tudo aquilo que nós vivemos durante muitos anos numa lógica de soluções on-prem, o nosso modelo de negócio era totalmente distinto também nessa altura. Vendíamos licenças, os clientes compravam licenças que eram suas. Todo este mercado da tecnologia mudou, entretanto, para uma lógica de serviço e de subscrição, tal como o Nuno estava a falar há pouco. E, portanto, os produtos têm-se atualizado em ambas as vertentes, na ótica do licenciamento, mas na ótica da oferta tecnológica também. Portanto, tudo aquilo que hoje as nossas versões de Office são todas versões cloud, da mesma maneira que os nossos Dynamics são versões cloud também. Continuamos a ter, no âmbito dos Dynamics, versões on-prem disponíveis, não são aquelas que tipicamente aconselhamos, porque a cloud traz um conjunto de vantagens que estando as soluções em on-prem, os clientes não podem tirar partido delas, mas também compreendemos que existem imperativos, às vezes, de domínio dos dados, ou de comunicações, ou do que quer que seja, que possam impossibilitar os clientes de se moverem para uma lógica cloud e, portanto, continuamos a ter, na maior parte das soluções, de oferta on-prem também.
Obrigada, João. Agora para o Pedro, e relativamente ao Business Central, quais as áreas que cobre e como funciona o licenciamento? Portanto, o Business Central é uma plataforma ERP, não é? Que cobre, mencionei há pouco algumas das áreas, mas efetivamente é uma solução bastante vasta, que vai desde a área tradicional, a parte administrativa ou financeira, contabilidade, tesourarias, compras, gestão de estoques, a depois áreas mais verticais, ou seja, conforme o setor de atividade onde a empresa está posicionada, podemos ter um módulo mais ligado ao setor industrial, porque há empresas tipicamente que trabalham, enfim, que têm uma componente de gestão de produção, uma gestão de ordens de fabrico, etc. Ou, por exemplo, temos soluções para empresas na área de engenharia, tipicamente empresas de construção civil, empresas que fazem instalação de equipamentos, etc., onde temos módulos específicos para esse setor de atividade, ao nível da gestão da obra, por exemplo. Depois estamos posicionados também em alguns setores mais ligados à energy e utilities, onde também há componentes verticais, ou seja, eu diria que, e hoje, com esta evolução para a cloud, a criou, naquilo que é o ERP e o CRM, mas em particular o ERP, o Business Central, um marketplace de soluções, ou seja, nós podemos encontrar a nível global módulos efetuados pela Microsoft ou por parceiros por este mundo fora, que podem ser um bom complemento da nossa solução de base. Portanto, isso também é uma mais-valia que efetivamente a cloud nos traz. E, portanto, eu diria que em termos de âmbito de cobertura, a solução é bastante abrangente, naturalmente em função da necessidade que possa existir do setor de atividade onde a empresa está, procuraremos o melhor fit. Relativamente à questão do licenciamento, pronto, pegando aquilo que o João explicou há pouco, nós temos aqui dois modelos de licenciamento, o licenciamento on-prem e o licenciamento em cloud. No licenciamento on-prem é um modelo de aquisição da licença, portanto é um ativo da empresa. No licenciamento em cloud passamos por uma lógica de subscrição de um serviço. Naturalmente, à data 2, salvaguardando os aspectos que também que o João enumerou, de alguma particularidade que a empresa tenha, o que nós recomendamos é o caminho para a cloud, é o que faz sentido, até porque passamos a ter, por um lado, um modelo de licenciamento mais flexível, porque é uma subscrição que podemos ativar se quisermos mensalmente e ajustá-la em função das necessidades da organização, mas, por outro lado, e tão mais importante do que isso, é uma capacidade de evolução em contínuo, ou seja, qualquer produto que esteja na cloud é atualizado de uma forma constante e contínua pelo fabricante, neste caso pela Microsoft e pelos seus parceiros. E isso, efetivamente, permite com que o investimento que eu faço na solução e na tecnologia me vá acompanhando durante muitos anos e, acima de tudo, me vá acompanhando de uma forma atualizada e tecnologicamente coerente com aquilo que são as melhores práticas e aquilo que a própria Microsoft vai libertando ao longo do tempo. Portanto, licenciamos a solução preferencialmente na cloud e depois por utilizador, em função do número de utilizadores e também de algumas áreas funcionais que são necessárias. Obrigada, Pedro. Nuno, há aqui alguém que diz que tem um projeto para efetuar. Podem avançar já com ele e depois submetê-lo a algum programa do Portugal 2030? Bom, aquilo que nós aconselhamos é falar primeiro connosco, a nossa equipa de consultores, e para percebermos exatamente o que é o projeto em si, qual a melhor linha que se adequa e depois percebermos qual o estado atual de implementação do projeto, ou de implementação ou de maturidade do projeto, vou chamá-lo assim maturidade. E isto por causa da questão sempre do efeito incentivo, ok? Existe esta questão do efeito incentivo que alertamos de uma forma bastante, digamos, como um alerta, porque de facto é um ponto muito importante que temos aqui em cima da mesa. Aquilo que, como eu referi, nós temos aqui candidaturas a decorrer, temos outras que temos aqui de facto uma expectativa que vão iniciar, por isso aquilo que nós aconselhamos é que nos contactem, percebermos todo o enquadramento do projeto e também dar aqui digamos, a consultadoria necessária para que o projeto arranque da melhor forma possível e que não aconteça que perigo, e o maior perigo que aqui será, é muitas vezes as empresas, ok, começam a correr com o projeto,
e depois concorrem à linha, ok? O projeto até é aprovado, mas depois quando vai ser implementado, chega-se à conclusão que grande parte das despesas não são elegíveis. Porquê? Porque a empresa começou antes da submissão da candidatura. Portanto, nós alertamos para isto, ok? Acima de tudo, aquilo que queremos fazer, queremos que, obviamente, que as empresas submetam projetos, queremos que as empresas incrementem a sua competitividade, mas também queremos que o façam devidamente informadas com os programas que existem e com a informação correta. Isso é fundamental, porque se as empresas estiverem sensibilizadas relativamente àquilo que são as regras dos apoios, tudo será muito mais linear. Claro está que compreendemos que as empresas têm um calendário de projetos que nem sempre faz um match com o dos incentivos, é uma realidade. Aquilo que nós tentamos fazer é minimizar todo e qualquer impacto negativo disso, sem comprometer o projeto no seu todo. Obrigada, Nuno. Sem mais demoras, quero então agradecer ao João, ao Pedro e ao Nuno por terem estado aqui a partilhar estas informações e muito obrigada também a todos que nos assistiram. A Edrita está sempre disponível para esclarecer alguma dúvida e também em breve vão ter acesso à gravação para poderem rever e perceber se alguma coisa ficou por esclarecer. Um resto de um bom dia e até à próxima.